Ao longo da história, grandes impérios surgiram e caíram. Reis poderosos governaram vastos territórios, e cidades magníficas floresceram apenas para virar ruínas. Para algumas pessoas, esses impérios parecem estar distantes no tempo. Mas para quem lê a Bíblia com atenção, descobre-se que esses reinos desempenharam papel direto na revelação de Deus ao mundo. As Escrituras não apenas registram a ascensão e queda desses impérios, como também os preveem com detalhes surpreendentes. No livro de Daniel, por exemplo, está escrito que Deus é quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis, ou seja, por trás de cada império que se levantou na história, havia um propósito divino sendo cumprido. Neste vídeo, vou te mostrar as origens dos 8 maiores impérios citados ou implicados na Bíblia, desde o poderoso Egito, onde os israelitas foram escravizados, até o Império Romano, sob o qual Jesus foi crucificado. Passaremos também pelo domínio dos persas, dos gregos e chegaremos até impérios posteriores, como o islâmico e o otomano, que impactaram diretamente a Terra Santa. Este não é apenas um passeio pela história, é uma jornada pela soberania de Deus sobre as nações. Cada império teve seu papel, cada queda foi prevista, e cada evento apontava para algo maior, o reino eterno de Deus que jamais será destruído. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Antes mesmo de Israel se tornar uma nação, o Egito já era um dos maiores e mais temidos impérios da Terra. Suas pirâmides, deuses e faraós eram conhecidos em todo o Oriente Médio. O Nilo, seu rio majestoso, fazia do deserto um jardim. Mas foi nesse mesmo Egito que os filhos de Jacó conheceram tanto a salvação quanto a escravidão. A civilização egípcia remonta ao ano de 3000 a.C., quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados sobre o rei Namé. A partir daí, os faraós passaram a governar como representantes dos deuses na terra. A sociedade egípcia era hierárquica, religiosa e extremamente organizada. Grandes obras, como as pirâmides de Gizé, construídas por volta de 2500 a.C., já mostravam o poder econômico e a ambição imperial desse povo. Segundo a Bíblia, foi José, filho de Jacó, quem abriu as portas do Egito para sua família. Vendido como escravo, ele chegou ao Egito por volta do século 18 a.C. e acabou se tornando governador após interpretar os sonhos do faraó. Graças a isso, Jacó e seus filhos se estabeleceram na terra de Gozém e ali se multiplicaram. Por séculos, os hebreus viveram em paz. Mas com o passar do tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Esse faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, os escravizou brutalmente. A opressão egípcia durou séculos. Os hebreus foram forçados a trabalhar nas construções e plantações, sob chicote e privações. Clamaram a Deus, e ele levantou um libertador, Moisés. O confronto entre Moisés e o faraó foi mais do que político, foi espiritual. Cada praga foi um golpe contra os deuses egípcios. Por exemplo, o Nilo se tornando em sangue atacou Rapi, deus do rio. A escuridão desafiou Ra, o deus Sol. A morte dos primogênitos expôs a fraqueza de Faraó, considerado um deus vivo. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, muitos egípcios ficaram aterrorizados com o poder do Deus de Israel e temeram mais pragas. Com a 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que o povo saísse, mas depois se arrependeu e perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho, onde seu exército foi destruído. Esse evento marca o fim simbólico do domínio egípcio sobre o povo de Deus. Mesmo após o êxodo,
o Egito continuou tendo papel importante. O profeta Isaías predisse que o Egito cairia sob o domínio estrangeiro e se converteria ao Deus de Israel. O próprio Jesus, quando bebê, foi levado ao Egito para fugir de Herodes, cumprindo a profecia: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, o Egito, que foi um opressor, também se tornou parte do plano redentor de Deus. Após a era do Êxodo, o Egito começou a declinar como potência dominante. Sofreu invasões de povos estrangeiros, como os assírios, persas e mais tarde os gregos de Alexandre. Mas sua importância simbólica nunca foi esquecida. Hoje, o Egito é lembrado na Bíblia como um império que tentou destruir o povo de Deus, mas foi derrotado pela mão poderosa do Senhor. Se o Egito foi o primeiro grande opressor de Israel, a Assíria foi o império que levou a destruição a outro nível, cruel, implacável e militarmente avançada. A Assíria dominou com o punho de ferro. Seu nome se tornou sinônimo de terror, especialmente para o povo de Deus. A Assíria surgiu na região da Mesopotâmia, onde hoje fica ao norte do Iraque. Sua cidade principal era Assur, que deu nome ao império, mas, mais tarde, Nínive se tornaria sua capital grandiosa. A civilização assíria começou a tomar forma por volta de 2000 a.C., mas foi entre os séculos 9 e 7 a.C. que o império alcançou seu auge, se tornando o primeiro império verdadeiramente militarizado na história. Os assírios desenvolveram táticas de guerras inéditas, arietes para derrubar muros, pontes móveis, armamento de ferro e uso sistemático da tortura psicológica. As cidades que resistiam eram destruídas por completo, e seus habitantes deportados, decapitados ou empalados, uma tática para espalhar o medo por onde passava. A Bíblia apresenta os assírios como instrumento de juízo divino, mas também como alvos da justiça de Deus. Foi por meio da Síria que Deus permitiu a queda do Reino do Norte, Israel, em 722 a.C. O rei Tiglat-Pileser III foi o primeiro a ameaçar Israel, levando cativos das tribos do norte. Mais tarde, sob o governo de Salmaneser V e Sargão II, a cidade de Samaria foi completamente destruída e o Reino do Norte deixou de existir. A Bíblia afirma que isso aconteceu por causa da idolatria e rebeldia do povo contra Deus. Os israelitas foram deportados para as cidades da Síria e povos estrangeiros foram trazidos para habitar a terra. Um evento que deu origem aos samaritanos, vistos como desprezo séculos depois. Um dos momentos mais dramáticos envolvendo a Síria foi o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, rei da Síria, em 701 a.C. Ele já havia conquistado 46 cidades fortificadas de Judá e agora ameaçava Jerusalém, onde reinava Ezequias. Senaqueribe enviou um comandante para zombar do Deus de Israel diante dos muros da cidade. Mas Ezequias orou e o profeta Isaías trouxe a resposta de Deus. A Assíria não entraria na cidade. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. O próprio Senaqueribe voltou humilhado para Nínive e foi assassinado por seus próprios filhos. Este episódio é tão impactante que foi registrado também nas crônicas dos assírios, embora de forma mais diplomática, sem mencionar a derrota. Historiadores como George Matheson e arqueólogos como Austin Llard confirmaram muitos detalhes dessa campanha. Deus usou a Síria como instrumento de correção, mas também declarou juízo sobre ela. O profeta Naum foi levantado especificamente para profetizar a queda de Nínive. Eis que estou contra ti, ó Nínive, queimarei teus carros na fumaça, tua ferida não se curará. Em 612 a.C., a profecia se cumpriu. Uma coalizão entre babilônicos, medos e citas destruiu Nínive. A cidade foi completamente arrasada e coberta por areia por mais de 2000 anos.
Sua existência era considerada mito, até ser redescoberta por arqueólogos no século XIX. Antes da queda, Deus havia dado à Síria uma chance de arrependimento. Séculos antes, o profeta Jonas foi enviado a Nínive. Apesar de sua relutância, Jonas pregou e, surpreendentemente, a cidade inteira se arrependeu. Esse episódio mostra o equilíbrio de Deus entre justiça e misericórdia. A Assíria, com toda a sua crueldade, teve uma chance e por um tempo respondeu positivamente. A Assíria não apenas conquistou territórios, mas deixou um legado de táticas militares, sistemas de correio, arquitetura e registros históricos gravados em pedra, como os prismas de Senaqueribe. Mas, na Bíblia, ela permanece como símbolo da arrogância humana que se levanta contra Deus. Ao estudar a Síria, entendemos que Deus pode usar até mesmo impérios ímpios para cumprir seus propósitos, mas nenhum reino subsiste para sempre fora da sua vontade. Se a Síria foi brutal, a Babilônia foi majestosa. Seu poder não residia apenas na guerra, mas também na cultura, arquitetura e simbolismo. Para o povo judeu, a Babilônia representa um dos momentos mais traumáticos e ao mesmo tempo mais proféticos da sua história: o exílio. E foi neste cenário que Deus revelou alguns dos maiores mistérios do futuro. A cidade de Babilônia já existia desde os tempos antigos. Em Gênesis 11 é mencionada como local da Torre de Babel, símbolo da soberba humana contra Deus. O nome Babel significa confusão, pois foi ali que Deus confundiu as línguas. Mas, séculos depois, Babilônia ressurgiria como um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Sua ascensão final se deu com o rei Nabucodonosor II. Após derrotar os egípcios e assírios na Batalha de Carquemes, a Babilônia substituiu a Assíria como a nova potência dominante no Oriente Médio. O reino de Judá, irmão sobrevivente do já extinto Reino do Norte, continuou a existir por mais de um século após a queda de Samaria, mas seus reis seguiram o mesmo caminho da idolatria. Deus, então, levantou a Babilônia para executar o juízo. A primeira invasão ocorreu em 605 a.C., quando Nabucodonosor levou cativos os jovens da elite de Judá, entre eles Daniel e seus amigos. Em 597 a.C., houve nova deportação, com o profeta Ezequiel entre os exilados. Finalmente, em 586 a.C., Jerusalém foi destruída, o templo queimado e a cidade posta em ruínas. Esse evento foi o ponto de ruptura na história de Judá. A arca desapareceu, o culto cessou e o povo foi levado a uma terra estrangeira, exatamente como profetizado por Jeremias. O jovem Daniel foi um dos cativos levados à Babilônia, mas rapidamente se destacou por sua sabedoria e fidelidade a Deus. Ele interpretou sonhos, enfrentou a fúria de reis e sobreviveu ao desafio de viver fielmente em um ambiente hostil. O livro de Daniel registra um dos sonhos mais importantes da história bíblica, o sonho da estátua. Nabucodonosor viu uma grande imagem com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Daniel explicou que a cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico. Os impérios seguintes seriam Medo-Persa, grego e romano. No fim, um reino eterno simbolizado por uma pedra que destrói a estátua seria estabelecido por Deus. Esse sonho profético revela que a Babilônia, embora grandiosa, teria fim como todos os impérios humanos. Apesar de seu esplendor, a Babilônia caiu de forma surpreendente. Em Daniel 5, durante um banquete regado à blasfêmia, o rei Belsazar mandou trazer os utensílios sagrados do templo para beber com suas concubinas. Então, uma mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou: o reino havia sido pesado e achado em falta. Naquela mesma noite, a cidade foi tomada pelos medos e persas, liderados por Ciro o Grande, em 539 a.C. A Babilônia caiu praticamente sem resistência.
fato confirmado por fontes históricas como Círio de Ciro. Além de Daniel, os profetas Isaías e Jeremias haviam antecipado a queda da Babilônia com detalhes impressionantes. Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Jeremias até profetizou que o cativeiro duraria 70 anos, tempo depois confirmado em Esdras 1, quando Ciro permitiu o retorno dos judeus. Na Bíblia, Babilônia vai além de um império físico. Ela representa o sistema do mundo oposto a Deus. No livro de Apocalipse, Babilônia ressurge como um símbolo da corrupção espiritual e moral. Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. Isso faz a Babilônia um dos impérios mais simbólicos da história bíblica, uma cidade real que se tornou arquetipo da rebelião humana. Historicamente, a Babilônia contribuiu com avanços na astronomia, matemática, arquitetura e organização civil. A famosa Torre de Babel pode ter sido inspirada nos zigurantes babilônicos. Mas espiritualmente, seu legado é um alerta. A grande cidade que pensava ser eterna foi destruída em uma noite. Seu rei mais poderoso, Nabucodonosor, teve que reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Com a queda da Babilônia, o domínio sobre o mundo antigo passou para um novo império, o Medo-Persa. Ao contrário dos seus predecessores conhecidos por opressão brutal e destruição, esse novo reino foi marcado, pelo menos no início, por uma política de tolerância e restauração. E surpreendentemente, foi sob esse império que os judeus puderam voltar para sua terra e reconstruir Jerusalém. O Império Medo-Persa nasceu da união entre dois povos aparentados, os Medos, do noroeste do atual Irã, e os persas, da região sul. O grande arquiteto dessa fusão foi Ciro o Grande, rei dos persas, que por volta de 550 a.C. conquistou os Medos e em seguida avançou contra a Lídia, atual Turquia, Babilônia e vastas regiões da Ásia. Ciro foi um estrategista brilhante e um líder visionário. Ele estabeleceu um dos maiores impérios da antiguidade, que se estendia da Índia até o Egito, e fundou o primeiro sistema de direitos civis da história, registrado no famoso Círio de Ciro, considerado por muitos como a primeira carta de liberdade religiosa. A Bíblia relata em Daniel 5 a queda da Babilônia sob Belsazar. Historicamente, Ciro conquistou a cidade sem resistência significativa em 539 a.C. Graças à sua estratégia militar, desviou o curso do rio Eufrates e entrou pela parte seca do leito. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo recebeu o reino. Dário o Medo é interpretado por alguns estudiosos como Gubaru, um governador nomeado por Ciro para administrar a Babilônia enquanto Ciro consolidava seu governo como imperador supremo. Logo após conquistar a Babilônia, Ciro tomou uma atitude surpreendente. Decretou o retorno dos judeus à sua terra natal e a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso está registrado em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém. Este decreto cumpriu a profecia feita por Isaías cerca de 150 anos antes, mencionado Ciro pelo nome mesmo antes dele nascer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro: eu irei adiante de ti, por amor do meu servo Jacó e de Israel. Meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Ciro foi assim um instrumento de Deus para restaurar o povo judeu e sua fé. O retorno aconteceu em 3 ondas, com Zorobabel, Esdras e Neemias, ao longo de mais de 90 anos. Durante o domínio persa, Daniel continuou ativo. Sob o reinado de Dário, Daniel foi promovido a alto cargo, o que despertou inveja entre os oficiais. Uma conspiração resultou em um decreto real que proibia a oração a qualquer deus que não fosse o rei. Daniel, como fiel servo do Senhor, continuou orando. Foi lançado na cova dos leões, mas milagrosamente saiu ileso.
depois, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. O episódio confirmou o poder do Deus de Israel até mesmo entre os persas. Outro evento notável aconteceu no reinado de Xerxes I, possivelmente o Assuero do livro de Esther. Foi neste período que o povo judeu enfrentou a ameaça de genocídio articulada por Hamã. Porém, graças à coragem da rainha Esther e à sabedoria de Mordecai, os judeus foram salvos, até ganharam o direito de se defender e destruir seus inimigos. O resultado foi a instituição da festa de Purim, que até hoje é celebrada pelos judeus como lembrança da salvação divina. No capítulo 8 de Daniel, o Império Medo-Persa é simbolizado por um carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia. Eis que o carneiro estava diante do rio, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. Isso simboliza que, embora fossem 2 reinos unidos, a Pérsia acabaria sendo mais forte que a Média, o que se confirmou na história. O domínio Medo-Persa durou aproximadamente 2 séculos, até ser conquistado por Alexandre o Grande em 331 a.C., na famosa Batalha de Gaugamela. Assim, se cumpria a profecia de Daniel de que um bode venceria o carneiro. O Império Medo-Persa foi notável por sua tolerância religiosa, sua infraestrutura avançada, como estradas reais, e seu impacto no povo judeu. Foi o único império que permitiu não apenas a sobrevivência de Israel no exílio, mas também sua restauração nacional e espiritual. Ciro é lembrado não como inimigo, mas como libertador. E mesmo reis como Dário e Artaxerxes permitiram a reconstrução do templo, dos muros e da identidade judaica, um império pagão, mas usado por Deus de forma poderosa. O poder da Grécia Antiga não estava apenas nas armas, mas nas ideias. Enquanto os impérios anteriores impunham domínio pela força, os gregos expandiram seu império através da cultura, da língua e da filosofia. Para o povo judeu, o domínio grego trouxe tanto desafios quanto profecias se cumprindo e preparou o caminho para a chegada do Messias. Cerca de 2 séculos antes da vinda de Jesus, surgiu uma figura que mudaria o mundo: Alexandre o Grande, filho de Felipe II da Macedônia. Alexandre foi treinado por Aristóteles e se tornou um dos maiores estrategistas militares da história. Com apenas 20 anos, começou uma campanha de conquistas que em poucos anos dominou todo o Império Persa, estendendo-se da Grécia até a Índia. Sua ascensão e velocidade foram tão impressionantes que o profeta Daniel já havia profetizado a respeito dele, ainda durante o domínio persa. Eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, sem tocar o chão. Tinha um chifre notável entre os olhos. O bode representa a Grécia, e o chifre grande simboliza Alexandre. A profecia continua dizendo que o chifre foi quebrado e em seu lugar surgiram 4 outros, indicando a divisão do império após sua morte, o que aconteceu exatamente como previsto. Alexandre morreu repetidamente em 323 a.C., aos 32 anos, sem deixar herdeiro. Seu império foi dividido entre seus generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu com o Egito, Seleuco com a Síria e Babilônia. 2 desses reinos, os Ptolomeus e os Seleucitas, se tornariam centrais para a história bíblica, pois a terra de Israel ficava exatamente entre eles. As batalhas constantes entre essas dinastias afetaram diretamente os judeus por quase 2 séculos. O livro de Daniel 11 descreve em detalhes impressionantes os conflitos entre o rei do sul e o rei do norte, incluindo alianças, traições, casamentos reais e invasões. Muitos estudiosos reconhecem que essas profecias se cumpriram com precisão histórica até os tempos de Antíoco Epifânio. Um dos momentos mais sombrios da história judaica sob o domínio grego foi durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, da dinastia Seleucida. Ele tentou impor a cultura grega aos judeus de forma violenta, proibindo a circuncisão, a leitura da Torá e o sacrifício no templo. Em 167 a.C., Antíoco invadiu Jerusalém, saqueou o templo e sacrificou um porco no altar.
algo abominável para os judeus. Também colocou uma estátua de Zeus no templo, um ato conhecido como a abominação desoladora, já profetizado por Daniel. E profanarão o santuário, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Esse ato gerou uma revolta. A resistência judaica começou com um sacerdote chamado Matatias e seus filhos, especialmente Judas Macabeu, cujo nome significa martelo. Os macabeus lideraram uma guerra de guerrilha contra os gregos e milagrosamente conseguiram recuperar Jerusalém e purificar o templo em 164 a.C. Esse evento deu origem à festa de Hanukkah, celebrada até hoje. Jesus, inclusive, esteve presente no templo durante esta festa. Apesar das opressões, a cultura grega deixou um legado duradouro. O mundo passou a falar o grego koiné, língua na qual o Novo Testamento foi escrito. As ideias filosóficas gregas, como o dualismo de Platão, também influenciaram o pensamento religioso da época, ainda que com muitas distorções. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento feita no Egito, foi essencial para os judeus da diáspora e para os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos. Assim, mesmo com as perseguições, o domínio grego preparou o cenário linguístico e cultural para a chegada do Evangelho, que seria pregado em grego, lido por povos de diversas nações. O Império Grego, como estrutura unificada, não sobreviveu por muito tempo após Alexandre. Seus sucessores lutaram entre si por séculos e foram gradualmente absorvidos pelo próximo grande império, Roma. O domínio sobre a Judéia passou dos seleucidas para os romanos em 63 a.C., quando o general romano Pompeu entrou em Jerusalém. O Império Grego, com toda a sua glória intelectual e artística, representava também o orgulho humano, o endeusamento da razão e a sedução do mundo. No contexto bíblico, ele simboliza o espírito do mundo que tenta seduzir o povo de Deus com beleza e cultura, mas sem a verdade do Senhor. No entanto, Deus, como sempre, usou até isso para cumprir seu plano. A língua grega unificou povos, facilitou a pregação do Evangelho e permitiu que a palavra chegasse ao mundo. O Império Romano foi o maior e mais duradouro dos impérios da antiguidade. Seu poder se estendeu da Britânia até a Mesopotâmia, do norte da África até a Germânia. Mas para os cristãos, Roma representa muito mais que domínio político. Foi o cenário em que Deus decidiu enviar seu Filho ao mundo. Roma começou como uma cidade-estado, na Itália Central por volta de 753 a.C. Segundo a tradição, com o tempo tornou-se uma república militarmente poderosa e expansionista. A derrota de Cartago nas guerras púnicas abriu o caminho para Roma dominar o Mediterrâneo. No século I a.C., após guerras civis entre generais como Júlio César, Pompeu e Marco Antônio, Roma se transformou no império sob o domínio de Otaviano, que passou a ser conhecido como César Augusto, o primeiro imperador romano. E sob o reinado de Augusto que o Novo Testamento se inicia. Naqueles dias, foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse decreto levou José e Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias 5:2 sobre o nascimento do Messias. Roma conquistou a região da Judéia em 63 a.C., quando o general Pompeu entrou no Templo de Jerusalém e pôs fim à independência dos judeus. A partir daí, a Judéia se tornou uma província romana. Para governá-la, os romanos instalaram governadores como Pôncio Pilatos e também permitiram que reis locais submissos a Roma tivessem algum poder, como Herodes o Grande, conhecido tanto por suas grandes obras quanto por sua crueldade. Foi ele que ordenou a matança dos meninos em Belém e na tentativa de matar o Messias recém-nascido. Roma aparece com força no momento mais decisivo da fé cristã, a crucificação de Jesus. Embora os líderes religiosos judeus quisessem condenar Jesus, somente Roma tinha poder para aplicar a pena de morte. O governador Pôncio Pilatos foi responsável direto por autorizar a crucificação. Jesus foi executado como um criminoso comum, sob a acusação de se declarar rei, algo inaceitável para o império.
A inscrição sobre a cruz dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A cruz, um dos símbolos mais aterradores da punição humana, tornou-se o maior símbolo da fé cristã. Paradoxalmente, o mesmo império que matou Jesus se tornou a ponte para que a mensagem do Evangelho alcançasse o mundo. Roma havia construído uma vasta rede de estradas, um sistema de segurança nas rotas e unificou o comércio e a língua. O perigo koiné continuava sendo amplamente usado. O apóstolo Paulo, cidadão romano, viajou por várias províncias pregando a palavra. Foi graças à Pax Romana que o cristianismo se espalhou rapidamente nos primeiros séculos. As cartas dos apóstolos foram escritas e enviadas por esse sistema, e igrejas foram plantadas em cidades estratégicas como Corinto, Éfeso, Filipos e, claro, Roma. Apesar de inicialmente ser apenas mais uma seita dentro do judaísmo, o cristianismo logo chamou a atenção de Roma. Os cristãos se recusavam a adorar o imperador, a queimar incenso aos deuses pagãos e a participar de festas imorais. Isso os tornava ameaças ao sistema romano. Sob imperadores como Nero, Domiciano e Diocleciano, vieram perseguições brutais. Cristãos foram queimados vivos, jogados aos leões e crucificados. Mas mesmo com tudo isso, a fé crescia, e muitos diziam: o sangue dos mártires é a semente da igreja. No livro do Apocalipse, Roma aparece simbolicamente como a besta e a Babilônia, cidades que perseguem os santos de Deus. João, o apóstolo, viu o império como um sistema que se opunha diretamente ao reino de Deus. E viu uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Seu nome, Babilônia, a grande mãe das prostituições. Apesar disso, Apocalipse também anuncia que o império cairá e o reino de Cristo triunfará. Em um dos giros mais inesperados da história, o próprio Império Romano acabou se convertendo ao cristianismo. No início do século IV, o imperador Constantino, após supostamente ver uma visão da cruz, legalizou o cristianismo com o Edito de Milão, em 303 e depois de Cristo. Poucos anos depois, sob Teódosio I, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. O império que crucificou Cristo agora proclamava seu nome. Roma nos deixou estradas, leis, arquitetura e língua, mas seu maior impacto para a fé foi ter sido o palco da vida, morte e ressurreição de Jesus, e também um caminho inicial da propagação do Evangelho. O Império Romano representa o auge do poder humano, mas também o limite dele. Quando tentou exterminar os cristãos, falhou. Quando tentou sufocar a fé, esta floresceu. E quando Roma caiu, o reino de Deus permaneceu. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e com o cristianismo já espalhado por boa parte da Europa e do norte da África, uma nova força emergiria no cenário global, o Islã. A partir do século VII, uma impressionante expansão político-religiosa começaria com o profeta Maomé, que culminaria na formação de um império que se estenderia do sul da França até a Índia. Para o povo judeu e cristão, o surgimento desse império representou uma mudança radical no domínio sobre a Terra Prometida, e isso teria implicações profundas tanto históricas quanto proféticas. O Islã nasceu na Península Arábica com Maomé, que teria recebido revelações do anjo Gabriel a partir de 610 d.C. Essas mensagens formaram o conteúdo do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Após a morte de Maomé em 632, seus seguidores iniciaram um movimento de expansão sem precedentes. Os primeiros califas, sucessores políticos e espirituais de Maomé, conquistaram rapidamente a Síria, a Pérsia, o Egito e a terra de Israel. Em apenas um século, o mundo islâmico se tornaria um dos maiores impérios da história. Jerusalém foi tomada pelos exércitos muçulmanos em 638 d.C., sob o califa Umar al-Bin Khattab. A cidade foi conquistada pacificamente e sem destruição. Os muçulmanos passaram a chamá-la de Al-Quds.
e a trataram como a terceira cidade mais sagrada do Islã depois de Meca e Medina. Na esplanada do templo, onde antes ficava o templo de Salomão e depois o de Herodes, os califas construíram dois monumentos icônicos: a Cúpula da Rocha, em 691 d.C., o domo dourado que cobre a pedra onde, segundo a tradição islâmica, Maomé subiu aos céus. A mesquita de Al-Aqsa, mencionada no Alcorão, tornou-se local de peregrinação islâmica. Essas construções permanecem até hoje e são o principal símbolo da presença islâmica em Jerusalém. Durante a maior parte do domínio islâmico, judeus e cristãos eram considerados povos do livro. Eles podiam manter sua fé, mas tinham status inferior, pagando impostos especiais e sofrendo restrições sociais. Apesar das limitações, em muitos momentos, os judeus encontraram mais liberdade sobre o domínio muçulmano do que sobre o domínio cristão, especialmente durante as Cruzadas e a Inquisição. Cidades como Bagdá, Córdoba e Cairo se tornaram centros de saber onde judeus, muçulmanos e cristãos interagiam culturalmente. Com o tempo, o Império Islâmico se fragmentou em diversos califados e dinastias: Omeidas, Abássidas, Fatimidas, Aiubidas, entre outros. Cada um controlou porções da Terra Santa por séculos. Entre os destaques está o famoso Saladino, Salah ad-Din, que reconquistou Jerusalém dos Cruzados em 1187. Saladino permitiu que judeus retornassem à cidade, o que não era permitido sob o domínio cristão. Os judeus começaram a retornar à terra de Israel em pequenos grupos, inclusive antes do movimento sionista moderno. Muitos rabinos viam esse retorno como cumprimento das profecias, mesmo sobre o domínio islâmico. Embora o Islã não apareça diretamente mencionado na Bíblia, que foi concluída séculos antes do seu surgimento, alguns estudiosos associam profecias bíblicas a eventos posteriores, incluindo o domínio islâmico. Por exemplo, em Apocalipse 9, há descrições simbólicas de exércitos vindos do Oriente, com cavalos e fogo, que alguns associam às invasões árabes e ao avanço do islamismo. Outros estudiosos associam o chifre pequeno de Daniel 8, que surge entre impérios sucessores a sistemas religiosos ou políticos, e se levantariam após Roma. Estas interpretações são controversas e variam entre escolas teológicas. No entanto, é inegável que o Islã mudou profundamente o cenário geopolítico e espiritual do Oriente Médio, afetando diretamente o controle sobre Jerusalém, o Monte do Templo e a presença judaica na região. O Império Islâmico durou por séculos, em suas diferentes formas. Deixou um legado cultural vasto, avanços em matemática, astronomia, medicina, arquitetura e filosofia. Também moldou profundamente a paisagem religiosa da Terra Santa. Para os judeus, o domínio islâmico foi, por vezes, uma bênção relativa, em outras, uma perseguição. Para os cristãos, o surgimento do Islã representou um novo desafio espiritual, uma fé rival que até hoje compartilha parte das Escrituras, mas nega pontos centrais do Evangelho, como a divindade de Cristo e sua morte redentora. Por mais de 400 anos, a Terra Santa esteve sob o domínio de um dos impérios mais duradouros da história, o Império Otomano. Embora não seja citado nas Escrituras, já que surgiu muitos séculos após o fechamento do cânon bíblico, seu papel foi determinante para o cenário geopolítico e espiritual que culminaria no renascimento de Israel em 1948. Durante o governo otomano, Jerusalém foi esquecida pelos poderosos do mundo, mas nunca esquecida por Deus. O Império Otomano nasceu no final do século XIII, com Osman I, o líder tribal turco na região de Anatólia, atual Turquia. Em menos de 2 séculos, os otomanos conquistaram Constantinopla em 1453, pondo fim ao Império Bizantino, e estabeleceram um Império Islâmico que se expandiu por 3 continentes: Europa, Ásia e África. Em 1517, o sultão Selim I derrotou os mamelucos do Egito e incorporou a terra de Israel ao império. A partir daí,
Jerusalém e toda a região passaram a ser administradas como parte da província otomana da Síria, com sede em Damasco. Durante os 4 séculos de domínio otomano, a Terra Santa sofreu com abandono, impostos pesados, negligência administrativa e declínio populacional. Relatos de viajantes europeus dos séculos XVIII e XIX descreveram Jerusalém como uma cidade pobre, em ruínas, mal cuidada. Ainda assim, os otomanos deixaram algumas marcas importantes. Um dos exemplos mais notáveis foi a reconstrução das muralhas de Jerusalém entre 1535 e 1541, sob o sultão Solimão, o Magnífico. Essas muralhas ainda cercam a cidade velha até hoje. Apesar do domínio islâmico, os otomanos permitiram que judeus e cristãos vivessem em Jerusalém, ainda que com restrições e taxas especiais. O controle do monte do templo permaneceu nas mãos dos muçulmanos, onde já existia a mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da rocha. A partir do século XIX, o imperador otomano começou a enfraquecer progressivamente, perdendo territórios para as potências europeias e enfrentando revoltas internas. Esse período é conhecido como o Doente da Europa, devido à fragilidade da administração otomana. Paralelamente, algo notável estava acontecendo. Judeus de várias partes do mundo começaram a retornar à terra de Israel. Movimentos religiosos e filosóficos inspirados nas profecias bíblicas, como as de Jeremias, Isaías e Ezequiel, levaram a fundações de colônias judaicas em solo palestino ainda sob domínio otomano. Esse movimento ficou conhecido como a Primeira Aliyá Subida, iniciada em 1882. O retorno físico do povo judeu à terra dos seus antepassados foi visto por muitos teólogos e líderes cristãos como o início do cumprimento profético de Ezequiel 37, do 12 ao 14, onde Deus promete trazer Israel de volta de seus sepulcros para a sua terra. Embora o Império Otomano não seja mencionado diretamente na Bíblia, os eventos ocorridos durante o seu declínio estão conectados a profecias bíblicas sobre o retorno de Israel à terra. Por exemplo, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde foram, e os trarei à sua própria terra. Durante os últimos anos do domínio otomano, a presença judaica cresceu lentamente, mas de forma contínua. Em 1860, os judeus ultrapassaram em número os muçulmanos e cristãos em Jerusalém, tornando-se a maioria da população da cidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano aliou-se à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, o que levou à sua derrota. Em 1917, as tropas britânicas sob o general Edmund Allenby conquistaram Jerusalém, encerrando formalmente o domínio otomano sobre a cidade após 4 séculos. Pouco tempo depois, os britânicos receberam o controle da Palestina por mandato da Liga das Nações. Em 1917, também foi publicada a Declaração Balfour, apoiando a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O cenário estava montado para um dos maiores cumprimentos proféticos da era moderna. O Império Otomano foi, em muitos sentidos, o último grande obstáculo ao restabelecimento nacional de Israel. Sua queda abriu as portas para o retorno dos judeus e para o surgimento do moderno Estado de Israel em 1948. É dito visto por muitos como um marco profético. A Bíblia já previa que Israel seria disperso por todas as nações, mas também que seria reunido nos últimos dias. A dispersão foi permitida por impérios, como Roma, Babilônia e Assíria, mas a restauração viria depois que todos esses reinos caíssem, e isso aconteceu por fim com a queda dos otomanos. Ao longo deste vídeo, vimos como o Egito, a Síria, a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos, os romanos, os árabes islâmicos e os otomanos moldaram a história bíblica, seja por opressão, exílio, restauração ou cumprimento das profecias. Cada império teve seu tempo e seu papel, mas todos eles, sem exceção, caíram. O único reino que permanece e permanecerá para sempre é o reino de Deus. Nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído, e ele consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
O cenário final das profecias aponta para um tempo em que todas as nações estarão diante do Messias. A história dos impérios é, na verdade, um pano de fundo para a história da redenção. E assim, mesmo diante dos maiores poderes humanos, a Bíblia nos lembra: Deus continua no controle da história. Se você gostou desse vídeo, te convido a deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.